Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje vamos direto ao ponto, né? Focar numa etapa, assim, bem decisiva de um tema que afeta milhares de pessoas. O processo disciplinar para servidores públicos federais no Brasil. Aquela famosa Lei 8.112 de 1990. Nossa fonte, claro, é o texto da lei. Mas a missão aqui é ir além, sabe? Tentar entender mesmo o coração da fase de julgamento. Pensa comigo. Uma investigação rolou, uma comissão trabalhou pesado, analisou fatos, ouviu gente. E aí? Saiu um relatório. Denso, provavelmente. E agora? Quem é que bate o martelo? Como essa decisão é tomada? É aqui que a coisa esquenta. A gente vai mergulhar hoje especificamente na seção 2ª do capítulo 3º do título 5 da Lei 8.112. O nome já diz tudo. Do julgamento. Artigos 167 a 173. Preparados para a gente desvendar juntos os mecanismos, as, talvez, tensões e as garantias dessa fase tão crucial? Então vamos lá. A comissão fechou o trabalho, mandou o relatório, e aí? Qual o próximo passo? Quem assume agora? Exato. A comissão, ela encerra essa parte investigativa e entrega o processo completinho. Daí para frente, a bola passa para quem a gente chama de autoridade julgadora. É essa figura, ou às vezes um órgão colegiado, que vai de fato analisar tudo que foi apurado e, dar a decisão final sobre o caso do servidor. Certo. E tem prazo para isso? Imagino que esse processo não pode ficar na gaveta esperando para sempre, né? Deve ter um relógio correndo para essa autoridade. Com certeza. A lei é bem clara quanto a isso. Existe um prazo definido. São 20 dias corridos, tá? Contados a partir do momento em que a autoridade recebe o processo. É o tempo que ela tem para proferir a decisão. Isso está lá no caput do artigo 167. 20 dias. Nossa, parece um prazo bem apertado, né? Especialmente se for um caso daqueles complexos, cheio de prova, talvez com vários servidores envolvidos. Isso realmente funciona na prática? 20 dias? Olha, é um prazo legal que, sim, pode ser desafiador na prática. A ideia por trás é da celeridade, né? Evitar que o servidor fique naquela incerteza por tempo demais. Mas a própria lei ela já traz uns mecanismos para lidar com a complexidade, principalmente ligadas à hierarquia, sabe? Ah, como assim? Por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 167 diz que se a penalidade que a comissão sugeriu for mais grave do que aquela que a autoridade que instaurou o processo pode aplicar, aí o caso tem que subir na hierarquia. Ele vai para a autoridade imediatamente superior que tem a competência para aplicar aquela sanção mais pesada. E essa autoridade superior, ela também tem os mesmos 20 dias para decidir. Entendi. Então, o tipo de pena já meio que direciona para quem tem mais poder para dar a canetada final. Faz sentido. E se tiver mais de um servidor no mesmo processo? Várias pessoas respondendo juntas. Se as penalidades propostas para eles são diferentes, quem vai julgar todo mundo é a autoridade que tem competência para aplicar a pena mais grave entre todas que foram sugeridas. Ah, que interessante isso. É fascinante porque centraliza a decisão, né? Garante que um mesmo conjunto de fatos seja olhado pela mesma ótica por uma única autoridade. Evita decisões que poderiam ser contraditórias para pessoas na mesma situação. É uma questão de coerência mesmo. E olha, quando a gente fala das penas mais, drásticas, demissão, cassação de aposentadoria, de disponibilidade aí, a lei é ainda mais rigorosa. O julgamento, nesses casos específicos, fica reservado para as autoridades máximas mesmo, lá no topo da hierarquia. É o que diz o parágrafo 3º do 167, remetendo lá para o artigo 141. A gente está falando de quem? Presidente da República, presidentes da Câmara, do Senado, presidentes dos tribunais federais, PGR. Isso mostra o peso que a lei dá para essas decisões extremas, né? Nossa, faz todo sentido. É o último degrau mesmo. Mas e o contrário? Se a comissão investiga e no final fala, olha, não achamos nada aqui, o servidor é inocente. A autoridade só carimba e manda arquivar. É simples assim? Em regra, sim.
Se a comissão concluiu pela inocência, o caminho natural é a autoridade que instaurou o processo determinar o arquivamento. Mas, e aqui tem um ponto de controle bem importante, o parágrafo 4º do 167 traz uma exceção crucial. Qual? Se a conclusão da comissão for, e a lei usa essa palavra, flagrantemente contrária à prova dos autos, ou seja, se as provas que estão ali, documentadas no processo, apontam de forma muito clara, assim, inegável, para uma direção oposta, aí a autoridade que instaurou pode discordar e decidir não arquivar. Opa! Espera aí, então o relatório da comissão ele não é a palavra final absoluta? Isso é bem interessante mesmo. Quer dizer que a autoridade julgadora, que às vezes nem participou da investigação ali no dia a dia, pode olhar para o trabalho da comissão e falar: não concordo, as provas estão dizendo outra coisa. Qual o peso real desse relatório, então? Ele não é vinculante? Exatamente essa tensão. O artigo 168 entra fundo nisso. A regra geral, o que se espera, é que a autoridade julgadora siga o relatório da comissão. Afinal, foi a comissão que mergulhou nos fatos, ouviu todo mundo, analisou os documentos. Tem uma presunção de um trabalho técnico ali, né, aprofundado. Só que, se a gente conectar isso com o princípio maior da busca pela verdade material no processo administrativo, a lei criou essa válvula de escape. A autoridade julgadora pode sim divergir do relatório. Isso vale para tudo, para agravar a pena proposta, para abrandar ou até para absolver o servidor quando a comissão tinha sugerido punir. Mas como assim? Baseado em quê? Ah, aí que tá o pulo do gato. Se e somente se o relatório contrariar as provas que estão nos autos. E o ponto-chave, que é a garantia contra uma decisão arbitrária, está no parágrafo único do 168. Essa decisão que diverge do relatório tem que ser fundamentada. A autoridade tem que explicar direitinho por que, com base nas provas do processo, ela está discordando da comissão. Não é eu acho, as provas mostram isso. É uma análise vinculada aos autos. Isso tenta equilibrar o poder de decidir com respeito ao que foi apurado, entende? Entendi. É uma flexibilidade, mas com controle, digamos assim. A decisão final é da autoridade, mas ela tem que prestar contas ao que está no processo se quiser mudar o rumo. Ok. Mas essa análise da autoridade julgadora, ela se limita só a concordar ou discordar do mérito da culpa ou inocência? E se ela perceber um problema grave na forma como o processo andou até ali? Um erro de procedimento sério? Perfeito. O processo não é só sobre o resultado final, né? O caminho para chegar lá também importa e muito. O artigo 169 trata justamente disso. Se nessa análise para julgar for encontrado um vício insanável... Vício insanável. Um erro que não dá para consertar, é isso? Exatamente. Um erro processual tão grave que não tem como corrigir e que acaba comprometendo a validade do processo inteiro ou de uma parte dele. Nesse caso, a autoridade que determinou a instauração ou uma autoridade superior tem o dever de declarar a nulidade. E aí anula tudo. Volta para estaca zero. Pode ser total, anulando desde o começo, ou parcial, anulando só a partir do erro. E no mesmo ato que declara a nulidade, a autoridade já tem que determinar a constituição de outra comissão para refazer a apuração. É um remédio amargo, né? Significa muito retrabalho, mas é essencial para garantir o devido processo legal à justiça da apuração. Não dá para ter uma punição baseada num processo que foi inválido. Imagino. É pesado ter que refazer tudo. Mas, voltando àquela questão do prazo de 20 dias que a gente falou lá no começo. Se a autoridade estoura esse prazo para julgar, o processo é anulado por causa disso? Por esse vício? Muita gente deve pensar que sim, né? É uma dúvida super comum e pertinente. Mas a resposta, segundo o parágrafo 1º do artigo 169, é não. O simples fato de o julgamento acontecer fora do prazo legal dos 20 dias, isso por si só não leva à nulidade do processo. O legislador deve ter pensado que anular toda uma investigação por causa de um atraso na decisão final seria desproporcional, né? Ah, então a demora em si não invalida tudo. Ufa! É surpreendente, mas faz sentido não jogar o trabalho fora só pelo atraso na canetada final. Mas... então essa demora fica por isso mesmo?
A autoridade atrasa e não tem consequência nenhuma? Não, não, de jeito nenhum. Não fica por isso mesmo, não. O parágrafo 2º do mesmo artigo 169 traz a responsabilidade para essa autoridade que demorou. Se essa demora dela sem justificativa for a causa da prescrição, Prescrição? Quer dizer, o Estado perde o direito de punir por causa do tempo que passou? isso, se por causa do atraso da autoridade julgadora, o Estado perde o direito de punir o servidor, a chamada prescrição da pretensão punitiva. Essa autoridade vai ser responsabilizada disciplinarmente. É uma forma de dizer, olha, você atrasou, fez o Estado perder o prazo para agir, então você vai responder por isso. Garante que o processo não seja invalidado, mas pune a inércia de quem deveria ter decidido a tempo. Entendi a lógica. Preserva o processo, mas responsabiliza quem causou a perda do prazo para punir. Ok. Mas e se a prescrição acontecer mesmo por qualquer motivo, antes do julgamento? O servidor cometeu a infração, teve o processo, mas o tempo passou, o Estado não pode mais aplicar a pena. O caso simplesmente some, vira fumaça. Não exatamente some. O artigo 170 tem uma regra interessante para isso. Mesmo que a punibilidade já esteja extinta pela prescrição, a autoridade julgadora ainda assim deve determinar que o fato seja registrado lá nos assentamentos individuais do servidor. Ah, então fica um registro. Fica. É como se ficasse uma anotação no histórico funcional dele, sabe? Tipo, olha, houve esse fato aqui, foi apurado nesse processo, mas a punição não pôde ser aplicada por causa da prescrição. Isso não gera os efeitos de uma penalidade, como impedir promoção, essas coisas, mas preserva a memória institucional sobre o que aconteceu. Entendi. Preserva-se um histórico mesmo sem a sanção direta. Interessante. Agora, mudando um pouquinho o foco, mas ainda nas consequências. E se a falta administrativa for tão grave que também é crime? Sei lá, um caso de corrupção, por exemplo. Como é que a esfera administrativa conversa com a esfera penal? Elas se falam? Essa comunicação é fundamental e está prevista, sim, no artigo 171. Quando a infração disciplinar que foi apurada também for considerada crime pela lei penal, o processo administrativo disciplinar, depois de concluído, tem que ser enviado obrigatoriamente ao Ministério Público. Para o MP analisar. Exato. O objetivo é dar para o MP todos os elementos que foram colhidos na investigação administrativa para que ele possa analisar e, se entender que é o caso, oferecer a denúncia e começar a ação penal lá na Justiça. Uma cópia completa do processo administrativo, que a gente chama de traslado, fica arquivada na repartição. É super importante lembrar que as esferas são independentes, né? O servidor pode ser absolvido aqui na administração e condenado lá no crime, ou o contrário. Mas essa comunicação formal é essencial para uma resposta completa do Estado. Entendi. Então, o PAD pode municiar uma ação criminal. Mostra a seriedade mesmo. Agora, pensando do lado do servidor que está respondendo ao processo, digamos que ele sinta que a coisa está ficando feia. Que talvez venha uma demissão por aí. Bate aquele desespero, né? E ele pensa, quer saber? Vou pedir para sair logo, pedir exoneração ou vou pedir minha aposentadoria voluntária para escapar disso. Ele pode fazer isso? Usar a saída voluntária para, na prática, fugir da punição? Essa é a pergunta de $1 milhão para muito servidor nessa situação, né? E a Lei 8.112, lá no artigo 172, é taxativa. A resposta é um sonoro não. O servidor que está respondendo ao processo disciplinar, ele não pode ser exonerado a pedido, nem pode se aposentar voluntariamente, antes da conclusão final do processo. E tem mais. Se no final for aplicada alguma penalidade, ele só pode sair depois de cumprir essa penalidade. Caramba! Ou seja, não tem escapatória por essa via, tá amarrado ali até o fim. Nenhuma escapatória. A lei fecha essa porta justamente para evitar essa manobra, né? De tentar fugir da responsabilidade administrativa. O processo tem que ir até o fim, até as últimas consequências, e o vínculo com a administração só vai ser encerrado, se for o caso de uma exoneração a pedido ou aposentadoria voluntária, depois de tudo resolvido e, se houver pena, depois dela cumprida. Isso dá seriedade, dá efetividade para o regime disciplinar. Realmente. E a lei ainda tem um detalhe, no parágrafo único do 172, uma situação mais específica. Imagina um servidor que foi exonerado
porque não entrou em exercício, sabe? Tomou posse, mas não apareceu para trabalhar. Depois dessa exoneração, descobrem que ele tinha cometido uma falta gravíssima, que daria demissão antes dessa exoneração. Nesse caso, aquele ato de exoneração é convertido em demissão. É mais um jeito de garantir que a sanção certa seja aplicada para a falta que foi cometida lá atrás. A lei realmente tenta amarrar todas as pontas para que o processo cumpra seu objetivo, né? Para a gente fechar essa análise da sessão de julgamento, uma questão mais prática. E os custos? Se o servidor mora longe e precisa viajar para ser ouvido, ou se a própria comissão precisa ir para outra cidade investigar alguma coisa, quem paga essa conta? A administração cobre isso? Sim, a lei pensa nisso também. O artigo 173 garante o direito a transporte e diárias que são custeados pela administração pública em duas situações principais ligadas ao processo. Primeiro, para o próprio servidor que for chamado para prestar depoimento fora da cidade onde ele trabalha, não importa se ele é testemunha, denunciado ou indiciado. Ok. E segundo, para os membros da comissão que está apurando o caso e para o secretário deles, caso eles precisem se deslocar da sede dos trabalhos para fazer alguma diligência que seja essencial para esclarecer os fatos. Tipo, ir fazer uma inspeção num lugar, ouvir uma testemunha que não pode ir até eles, essas coisas. Isso garante que a apuração não seja prejudicada por falta de dinheiro ou por questões de logística. Ótimo. Então, esses aspectos mais práticos também estão cobertos. Bom, recapitulando então nossa conversa de hoje, a gente desvendou um pouco mais essa fase de julgamento do processo disciplinar na Lei 8.112. Vimos que tem prazo para a decisão da autoridade, uma hierarquia bem clara que depende da gravidade da pena e aquela possibilidade que é controlada e tem que ser bem fundamentada da autoridade divergir do relatório da comissão, se ele for contra as provas. Vimos também que erros graves, os tais vícios insanáveis, podem anular o processo, exigindo um recomeço, mas que o simples atraso na decisão não causa isso, embora possa gerar responsabilidade para a autoridade que atrasou. E um ponto crucial: o servidor não pode usar a exoneração ou a aposentadoria como uma rota de fuga enquanto o processo está rolando. Até os custos de deslocamento estão previstos na lei. Exato. Se a gente conecta todos esses pontos, né, tenta olhar o quadro geral, o que aparece é um desenho da lei que busca a todo momento equilibrar uns pratos bem delicados na balança. De um lado, tem a necessidade do Estado de responder com eficiência, com seriedade, às irregularidades cometidas pelos seus agentes. Do outro lado, tem a garantia fundamental do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa para o servidor que está sendo acusado. É um equilíbrio difícil, imagino. Muito. E a figura da autoridade julgadora, com esse poder de rever o relatório da comissão, mas sempre vinculada à prova e à motivação, é um exemplo claro dessa busca por equilíbrio. Assim como aquela impossibilidade de fugir pelo pedido de exoneração ou aposentadoria, que reforça a integridade do sistema todo. São mecanismos que tentam fazer o processo disciplinar ser ao mesmo tempo justo e efetivo. Pelo menos na teoria, né? É verdade. Fica então talvez uma provocação final para quem nos acompanha refletir um pouco. Considerando essa arquitetura da fase de julgamento, especialmente esse poder de decisão final da autoridade e a possibilidade dela discordar da comissão que investigou, lá do artigo 168, como será que a percepção pública sobre justiça, ou talvez impunidade no serviço público, é moldada por isso? Será que um sistema com essa margem de decisão para a autoridade final, ainda que tenha que ser motivada, gera mais confiança por permitir corrigir erros da comissão, ou será que abre espaço para desconfiança sobre a objetividade dessas decisões finais? É algo para a gente pensar sobre transparência e aplicação real dessas regras no dia a dia. Bom, agradecemos demais a companhia de todos nessa análise focada na fase de julgamento do processo disciplinar federal. Foi um mergulho denso, a gente sabe, mas esperamos que tenha sido esclarecedor. Até a próxima.